Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, aqui o podcast Raiz da Liberdade, um podcast do projeto Novo Jovem, aqui dentro do estado de Mato Grosso. E hoje nós estamos numa pegada diferente, trouxemos um convidado muito especial para estar aqui conosco, mas antes, gostaria de apresentar aqui nosso diretor de marketing, José Fala Kenny. galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no podcast, né, Gabriel? Exato. Também quero apresentar aqui também o nosso diretor do agro, Lucas Firmo, que está aqui presente. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pelo convite de novo, né? Estamos aqui em Cuiabá. Saí lá de Confresa, estrada ruim e tudo mais, mas estamos juntos, né? Para discutir, eu acho que assuntos bem relevantes hoje aqui. Eu queria frisar uma coisa, tá? Eu acho que a gente pode discordar em muita coisa e eu acho que isso aí vai animar, né, o nosso podcast hoje, o clima mais descontraído, né? Acho que a gente tá com um pouco mais de intimidade. E eu acho que é o momento aí de falar, da gente começar a tocar em pontos de dor, né? A gente se desafiar, não é isso? É isso aí. Agradeço o convite. Pelo Novo Jovem, né? Isso. Com menos de 1.200 anos, qualquer um é jovem. Então, eu fui incluído aqui. Fiquei lisonjeado com a oportunidade de participar aqui desse grupo. Eu esqueci de apresentar, mas esse aqui do nosso lado é o Carlos Ferraz, né? Ele é diretor financeiro do Partido Novo, mas eu queria que você se apresentasse, contasse a sua trajetória um pouco, tá, Carlos? Porque, assim, você vai ter muita contribuição aqui hoje nesse podcast e eu queria que as pessoas soubessem da tua bagagem, né? Do que você já construiu na sua vida aí e o conhecimento que você tem, cara. Não faz essa cara não que eu ficaria orgulhoso. Tá. Eu fui engenheiro mecânico um dia, eu fui professor universitário um dia de engenharia mecânica na USP, eu fui garimpeiro, depois eu virei funcionário público, aí fui garimpeiro um tempão, funcionário público, aí trabalhei nos últimos 31 anos no Tribunal de Contas da União como auditor, me aposentei agora em junho, sou advogado também, ex-advogado, ex-engenheiro, ex-auditor do TCU, sou atualmente aposentado, sou diretor financeiro do Novo, assumi agora, e sou presidente do Instituto Liberdade, MT, e estou procurando ainda o que eu vou fazer ainda nesses próximos anos, ainda não decidi ainda muito bem. Tem bagagem, hein, Carlos? Tem bagagem aí, hein? 40 anos de serviço e contribuição. Também está conosco aqui o nosso secretário também, Thiago Lobo. Opa, tudo bom? Tá aí nos acompanhando. Muito prazer estar aqui de novo com vocês no podcast Raiz da Liberdade. Vamos que vamos, hein? E é isso aí, galera. Ó, você que tá vendo esse vídeo, nosso podcast, já se inscreve aí no nosso canal, deixa um gostei, compartilha pros amigos aí. Vamos trazer temas muito importantes dentro do nosso cenário estadual e também do cenário do nosso país aí, que infelizmente que tá sendo governado pela esquerda, trazendo algumas críticas e também compartilhando algumas ideias nossas, né? Hoje um tema voltado à produtividade. Eu queria começar aqui com uma pergunta. O que é produtividade e por que ela é tão importante para o crescimento no cenário do Brasil, cenário brasileiro? Perfeito. Produtividade é uma métrica que está relacionada aos seus produtos, de um fator de produção, aquela produção em função daquilo dos insumos, né? Então, produtividade da mão de obra é quanto de você produziu. Você produz bolo. Quanto de bolo você produziu com o seu trabalho, com suas horas de trabalho. Isso. Por exemplo, também tem aquele detalhe assim, tem um funcionário que faz 10 bolos em 1 hora e também tem aqueles exemplos de funcionário que faz 20 bolos e na mesma quantidade de hora, né? Nesse caso, a gente está tratando o tempo como um insumo, né? Então, assim, ele é um recurso, né? Então, assim, você vai utilizar o menos insumo, produzir mais com menos insumo. Então, o tempo, ele entra nessa equação, né? E aí ele entra justamente nesse fator. Então, você usa menos tempo para produzir maior volume de produto, né? Maior quantidade. Então, esse é um dos fatores da produtividade também. E num cenário assim, vamos dizer... Num cenário assim, por que ela é tão importante para o Brasil? Pode ser também, só antes de responder, às vezes a produtividade está relacionada com produtos diferentes também. Você entrega um produto de mais valor. Porque o que interessa na realidade é que a gente transforma em economia, a gente transforma tudo em preço, né? Então acontece, às vezes você está produzindo o mesmo copo, mas você produziu um copo que era de um jeito e agora você produz um copo que a sociedade enxerga com mais valor. Então, O valor agregado, né? Exato, o valor daquilo para a sociedade é maior. Então também um momento de produtividade. Tá? Por que é importante sua pergunta? Agora eu posso responder. A produtividade é importante porque ela está relacionada com liberar as pessoas de trabalho
e, de outro lado, você gerar mais valor para a sociedade. E esse é por isso que eu fiz essa observação. Quando você aumenta a produtividade dos fatores na sociedade, a sociedade ela passa a ter mais bens de consumo, bens duráveis, bens de uma forma geral, mais serviço à sua disposição. Se você discute se aumentou a produtividade no âmbito do sistema de saúde, significa o seguinte: mais tratamentos foram oferecidos para as pessoas. Então você perceba que é uma questão central para os recursos que dispõe. Os recursos são finitos. O problema econômico os recursos são finitos. E dados os recursos finitos, eu quero prestar o melhor serviço, tem mais serviços que eu quero prestar para as pessoas para que as pessoas possam viver melhor. Então, mais serviços prestados com mais qualidade. Serviços de mais valor para as pessoas implica maior riqueza, melhor qualidade de vida para as pessoas. Legal. E eu acho que assim, ó, o restante da pergunta que você fez em relação à produtividade e a importância dela para a questão do crescimento do Brasil. Crescimento do Brasil, exato. Então, assim, o que a gente entende hoje de produtividade, o Brasil, né, pensando como um país, como nação, né, a gente possui vários fatores hoje que podem atrapalhar a produtividade, né? Então, esses fatores eles podem estar relacionados aí muitas vezes com a própria produtividade do profissional, do brasileiro, né? A própria produtividade do sistema. Então, assim, o sistema, ele em vez de produzir, ele entra como um fator negativo, né? Então, assim, ele toma a tua produtividade sem fazer parte muitas vezes do processo, né? Então, assim, isso acontece de forma em impostos, né? Custos, né? Quando a gente fala de, por exemplo, de agricultura no Brasil, a gente conta, né, com um fator dentro da conta do produtor rural, né, da indústria de um modo geral, como os fatores logísticos, por exemplo, né? Então, assim, a gente pensando como nação, a gente tem hoje, né, várias vertentes, né, que atrapalham a produtividade do brasileiro, né? Então, assim, são muitos esses fatores, né? Mas eu acho que, assim, quando a gente pensa num estado, por exemplo, do tamanho do Mato Grosso, né, que é um estado quase continental, a gente pensa principalmente na questão da logística, né? Então, assim, o Mato Grosso hoje a gente está numa discussão, né, muito forte em relação, por exemplo, à liberação das obras da Ferrogrão, né, que é aquela ferrovia que vai levar o grão, né, que é produzido no estado, ou o produto que é produzido no estado, para Meritituba, né, lá no Pará, e para que dessa forma esse produto ele consiga acessar outros mercados, né, vá para a China, vá para outros países, né. Então, assim, o que a gente pensa hoje no Brasil, a nossa logística, ela é extremamente deficitária, né. Então, assim, o Mato Grosso, a gente está preso hoje dentro de uma discussão, né, que é uma questão mais ambiental do que em qualquer outra coisa, né, essa questão dessa logística. Então, assim, se a gente pensa nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos ele é praticamente inteiro cortado por ferrovias. E, assim, no Mato Grosso a gente praticamente não tem, né, a gente tem um trecho muito curto que atende uma região específica, né, do estado, e a gente poderia expandir, né, poderia ter a facilidade nesses acessos, né, na forma de escoar essa produção, e a gente tem. Então, assim, quando a gente pensa em Brasil, pensando em fatores que degradam a produtividade, são vários, né? Então, assim, acho que a gente vai ter bastante tempo para debater isso hoje, né? Mas eu acho que pensando em Mato Grosso hoje, são os mesmos fatores que a gente pensa no Brasil, mas a gente tem essa questão da logística que eu acho que está muito pujante por conta dessa discussão agora da Ferrogrão aí, né? Eu acho que a gente vai conseguir explorar isso aí durante o podcast hoje. E como o senhor citou os Estados Unidos, por exemplo, uma pergunta. Existe uma diferença muito grande de produtividade do Brasil para os Estados Unidos? Mais de 5 vezes. Mais de 5 vezes, né? Mais de 5 vezes. As estimativas estão em torno de mais 5, 6 vezes. Nossa produtividade é baixíssima. E eles conseguem... E ela está estagnada há muitos anos. Eles conseguem medir isso em dólar, né? Assim, ó, quanto que um produtor, quanto que um trabalhador brasileiro gera por hora e quanto que um trabalhador americano gera por hora. Né? Então, assim... É isso mesmo. Veja, é isso mesmo. Veja, no mundo real, você discutir coisas filosoficamente, mas não medir, você não está fazendo nada. Exato. A gente tem que medir. Você falando produtividade, eu tenho que medir produtividade. Eficiência, eu tenho que medir eficiência. E produtividade produtividade dos fatores é um dos elementos que é medido. A economia média, a gente sabe, a produtividade brasileira é muito baixa. Isso. E por várias razões. Falta de especialização, falta de ferramenta. Você chega nos Estados Unidos lá, já falou dos Estados Unidos. Certo. Você vai falar um trabalhador, um cara da oficina mecânica. Ele chega lá, ele tem todas as ferramentas são deles. Ele tem todas as ferramentas. O cara tem lá um computador que custa $15 mil que faz o diagnóstico do carro. Certo. O carro é muito mais sofisticado que nós. Chega lá, pega, faz aquela análise, ele sabe o que trocar, ele faz, é muito mais rápido, melhor. E aí chega o nosso aqui, ele chega, ele não tem uma chave, a oficina tem que ter a chave, ele não tem a chave dele, não tem as ferramentas, ele não sabe como é que funciona direito o carro, ele é um amador, é um cara que entrou naquilo, ele não é um especialista, ele não sabe direito como aquele troço funciona, ele não se preparou para aquilo, as nossas escolas não treinam pessoas para serem especialistas, para conhecerem o seu métier. Então, você vai conversar com um profissional americano, ele conhece o métier.
ele tem todas as ferramentas, ele sabe o que vai fazer, ele chega lá, você contratou, ele vai lá, chega, pega e faz. Chega o brasileiro. Aí ele vai lá, ele fica 15 minutos discutindo sobre o problema da família, tá? Você gasta meia hora, 40, aí ele pega, ele não tem ferramenta, ih, não tem, faltou isso aqui. Aí você tem que parar o que você está fazendo, vai lá e compra. Você vai fazer uma reforma na sua casa. Ah, faltou isso aqui, faltou cimento, faltou areia, tem um monte de coisa que está faltando. Em vez dele pegar, fazer chegar, isso é inadmissível num país com alta produtividade. Chega, ele vai, isso aqui é o que eu vou fazer, eu preciso que você compre isso aqui, e ele tem as ferramentas para fazer isso aqui. Você chegou lá, não tem o que você faz, ele nem inicia. Ele chega lá, tá tudo pronto, ele pega bem, faz, acabou. Rapidamente, e vai embora. Aí o que acontece? Ele produz várias vezes. Então ele tem ele vai... E com isso ele aumenta a possibilidade de ganho dele, ele ganha mais, então ele tem um padrão de renda maior, todo mundo ganhou. Você que é o consumidor, você passou a pagar menos o serviço, porque ele pode pagar menos, porque primeiro tem várias concorrências e porque para ele o tempo é muito mais curto. Ele vai lá, chegou, pegou e fez, acabou. Agora o nosso aqui não, ele fica lá a semana discutindo, não, ficou faltando aqui, faltou. E é assim de forma generalizada. É claro que você tem indústrias extremamente produtivas no Brasil, existem, indústrias extremamente especializadas. Você tem o trabalho que faz o Senai, que é extraordinário, é a instituição brasileira que mais contribui para o aumento da produtividade, com os cursos técnicos que ela oferece, mas existem escolas técnicas de primeiríssima qualidade no Brasil, mas de uma forma geral, a nossa mão de obra é péssima. Péssima em termos de formação, péssima em termos de preparo para o exercício de suas atribuições. É isso. Você vê que não existe tanta pressa assim pela questão do tempo, né? Então, assim, você vai lá, o cara quer falar sobre outras coisas, mas não quer focar no que é o problema de fato, né? Então, assim, tem essa questão do profissional e eu vejo, assim, a legislação nossa, como que ela trabalha, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Depois que teve a reforma trabalhista, né? Ela flexibilizou algumas coisas, né? Então, assim, você conseguia contratar um profissional, né? Por uma elasticidade maior, uma flexibilidade maior com questão de horários, né? Com questão de idade, do próprio salário e tudo mais. Um ponto que eu vejo é o seguinte: na legislação nossa, quando você vai contratar um profissional, né, a não ser que seja um terceirizado, que o cara seja um prestador de serviço, né, você tem que contratar uma pessoa por tantas horas semanais, né, por X valor mínimo, né, e você começa a definir regras para essa relação que não deveriam existir. Quando você faz isso, você força muitas vezes o cara que é o contratante, né, do serviço a ter um profissional por mais tempo dentro do negócio dele lá do que ele de fato precisaria. E quando o profissional, ele entra muitas vezes com essa... Quando ele entra na empresa, ele já entra com essa métrica na cabeça. Ele fala assim, eu tenho 5 dias da semana para entregar tanto em produtividade. O cara não pensa em, muitas vezes, aperfeiçoar esse processo, né, de forma que ele consiga ser de fato mais produtivo. Né? Não estou falando isso, não é uma crítica para as outras pessoas, é uma crítica muitas vezes para mim também. Mas o ponto que eu vejo é que a legislação ela entra no negócio para atrapalhar uma relação que deveria ser uma definição do profissional junto com o patrão ali, entendeu? Então assim, cara, você vai trabalhar para mim, né? E você vai trabalhar tantas horas por semana e você vai receber tanto. A minha necessidade é essa, como contratante. Você que está como contratado, faz sentido para você? Não faz. Então tudo bem, tá ok, né? Vocês não vão fechar negócio. Mas se faz sentido, você vai contratar um cara nos termos que vocês definiram, né? E com as condições que você precisa dentro da empresa. Que não necessariamente você precisa de um profissional 40 horas por semana dentro da empresa. Eu tenho uma funcionária, né, que trabalha comigo lá em casa. Hoje ela prefere trabalhar na informalidade. Né? O salário que eu pago para ela é praticamente quase um salário mínimo, né? Mas ela trabalha 2 vezes por semana e trabalha, sei lá, 3, 4 horas por dia. Do dia que ela trabalha, né? Então, assim, 2 vezes por semana ela vai lá em casa e trabalha 3, 4 horas dos dias que ela vai. E eu tenho certeza que ela tem uma renda muito maior do que quem trabalha de carteira assinada. Eu não tenho dúvida disso. Porque é uma preferência dela. Mas, de acordo com a legislação, ela está trabalhando de forma irregular, né? Ela não poderia estar trabalhando dessa forma e eu não poderia ter contratado ela nesses moldes. Então, eu vejo que, assim, a legislação nossa, ela sai muito do que é a necessidade do trabalhador e do patrão. Então, assim, para que serve a legislação, então? Ela está tendo interesse de quem? Esse é um dos pontos importantes. Eu não tenho dúvida que isso afeta a nossa produtividade. Vou responder. Tá. A nossa legislação é feita para beneficiar o trabalhador improdutivo. E não beneficiar. Assim, a gente tem um problema no Brasil que a gente acha que assim, o cara que se destaca, a gente martela a cabeça dele, né? Então, assim, e essa é uma das razões porque o Brasil é pobre. A gente precisa mudar a nossa legislação, refletir, está correto, a nossa legislação é um desastre mesmo. Olha, como é que é nos Estados Unidos? A grande maioria dos trabalhos é contratado por hora. Então você contrata um pedreiro, é por hora trabalhada, mas hora trabalhada com produtividade medida. Se o cara, quando você contrata um pedreiro,
para a construção civil, você contrata o pedreiro com produtividade contratada. Se ele não contrata, ele é mandado embora. E assim, o sindicato responde. Às vezes você pode contratar diretamente ou você pode contratar o sindicato. Você contratou o sindicato ele se compromete a entregar um trabalhador com certa produtividade. Ele faz uma parede, tantos metros quadrados de parede, por hora. E ele tem que entregar aquilo, porque se ele não entregar aquilo ali, o sindicato responde, ele pega e fica suspenso. E ele trabalha só por hora, ele recebe por hora trabalhada. Chega o fim de semana, trabalhou 40 horas, trabalhou 30 horas, e tem um negócio que é muito interessante, que é assim, ó, por exemplo, em oficina, eu posso contar esse caso, eu conheço bem. É assim, ó, você recebe por hora, mas hora no livro. Como é que é isso? É assim, trocar um freio de disco num carro assim assado, gasta 1 hora. Certo. Se você gastou meia hora, você computou que tivesse trabalhado 1 hora. Você vai ganhar 1 hora de salário, mas trabalhou meia hora. Então, eu conheci mecânicos nos Estados Unidos, o cara um dia chegava lá assim, ó, eu trabalhei 18 horas. Não, ele trabalhou 8. Mas ele é produtivo pra caramba. Ele é mais produtivo que a média. Então, na tabela lá do livro, a tabela é assim, ó. A tabela é para o trabalhador médio americano. Se você está começando a sua carreira e você é ruim, é lento, você vai ganhar menos. Agora, você foi lá. Mas você de fato ficou 12 horas lá. Se o seu serviço corresponde a 8 horas, você pode ficar 12 horas o quanto você quiser. Você vai receber 8 horas, porque o seu serviço vale 8 horas. Agora, você foi lá e produziu. Meu trabalho vale 18 horas. Você trabalhou 8 horas. E aí, o que isso induz? Tá? Isso induz que o cara que é o trabalhador, ele tem todas as ferramentas, ele procura se aprimorar tecnicamente, ele procura conhecer o que tem de melhor, de ter as melhores ferramentas. Por quê? Porque ele não pode perder tempo. Porque tempo é caro. Então, você chega lá, o cara tem ferramenta, um caminhão de ferramentas, ele chega lá, sabe tudo, papai, pega, pica e vem, faz na rapidez, você fica impressionado. Isso é produtividade. Aí o cara ganha dinheiro. Isso aí. Aí o trabalhador ganha dinheiro, ele melhora de qualidade de vida. E no Brasil? No Brasil. É o Brasil. Mas é esse que é o ponto, porque assim, ó, se a lei ela não te estimula a ser produtivo, para que você vai ser? Porque o ponto é o seguinte, se você arrumar 10 carros por dia ou arrumar 2 e ter o mesmo salário no final do mês... O patrão tem que te pagar a mesma coisa, ele tem que te pagar as 40 horas. Exatamente. Ele tem que te pagar as 40 horas. Se você produziu ou não produziu, não importa. As pessoas são movidas a estímulos. Então, assim, se você entregar mais e você vai ganhar mais por isso, você provavelmente você vai conseguir, você vai querer entregar mais. Esse é que é o ponto. Então, assim, se a gente define hora trabalhada e o valor dessa hora, e essa tem que ser a relação obrigatoriamente, cara, a gente não vai ter ganho de produtividade. Esse que é o ponto. Aqui no Brasil tem até uma onda, que um tempo atrás surgiu na rede social, que era salário mínimo, esforço mínimo. Então, assim, pra você ver o viés que o pessoal trabalha, que é essa desestimulação da pessoa ser eficiente. Isso. E você fala assim, mas isso beneficia quem? Novamente, você beneficia quem? O cara que é improdutivo. Você chega... Por que o serviço público ele é ineficiente? Sabe por quê? Porque todo mundo ganha do mesmo jeito. Em qualquer lugar... Eu fui servidor público. Qualquer lugar que você vai... Eu já fiscalizei INCRA, FUNAI, FUNASA, IBAMA, o que você quiser, eu já fiscalizei. É assim, em qualquer lugar que você vai, tem uns 5 a 10% de caras que eles são extraordinários. Extraordinário. Eles trabalham feito camelo. Eles são caras dedicados, esforçados, etc. Aí você tem uns 5 a 10% que não valem absolutamente nada. Vou usar uma expressão feia aqui. Eles não fazem outra coisa a não ser dos chefes. Ok? O dia inteiro, não fazem nada. Eles são totalmente inúteis. E você tem o meio, que é o quê? Ele depende. Quando tem um chefe decente, aí eles produzem. Quando não tem, eles não fazem nada. Porque ele não tem nenhum incentivo a fazer. Porque você trabalhar... Quanto mais você trabalhar no serviço público, mais trabalho você recebe. Mais trabalho você recebe, você não recebe nada a mais. E aí você começa a perceber que a sua volta tem uma multidão de gente que não faz nada. E não faz nada. Aí você fala assim, eu vou trabalhar e vou ser produtivo para quê? Agora, aquele cara que não faz nada e que tem tempo, ele fica no corredor, vai ali, deputado, senador, esse cara ele sobe na carreira. Porque ele tem tempo de fazer relacionamento social. O cara que trabalha, aqueles 5, 10% de trabalho de verdade, ele não tem tempo, ele tem que trabalhar. Então, no mundo real, a gente cria incentivo, o serviço público ele é ineficiente porque ele cria incentivo para os servidores serem eficientes. E o mercado, de uma forma geral, o livre mercado, não é isso que a gente tem no Brasil, não temos livre mercado no Brasil, nosso mercado é extremamente regulado, a gente não tem a menor noção do que é capitalismo no Brasil. O Brasil é um país semi-socialista,
No livre mercado, as pessoas têm incentivo a serem produtivas. O cara que ele é produtivo, ele se destaca. Aí você fala assim, gera desigualdade. Graças a Deus gera desigualdade. Exato. Ele gerou desigualdade, não como é no Brasil, por parasitismo. Uhum. Então, aqui no Brasil é por parasitismo. A gente paga imposto, a gente tem que pagar sem a gente querer, o imposto não serve para nada, para o governo ficar esbajanjando por aí. É isso aí. Né? Ok? Agora, no país capitalista, não. Você pegou, você gerou, você trabalhou mais, você ganhou mais, o dinheiro é seu. Isso aí. Você acumulou seu capital. Quando você acumulou seu capital, você pode melhorar de vida. Você pega, come melhor, compra uma casa melhor, compra uma segunda casa, compra um carro bacana e você vai melhorando de vida. E quem é ruim, ou que é improdutivo? Ele fica num canto lá. Uhum. Mas ele começa a perceber que ele tem que trabalhar também, porque senão ele perde espaço. Ele está vendo que está todo mundo melhorando. Então, assim, a sociedade como um todo caminha para melhor. Agora, um sistema semi-socialista que é o brasileiro, que é isso que nós vemos, é um semi-socialismo, nós estamos privilegiando aquele cara que não faz nada. Vou trabalhar para quê? Eu vou receber uma salarinha no fim do mês, do mesmo jeito. Agora o governo prometeu uma bolsa aqui, agora ele prometeu bolsa gás, agora ele prometeu isso. Ele está sempre prometendo uma nova bobagem, né? Mas o povo brasileiro tem uma parcela substancial da sociedade brasileira que não compreende que você só merece, só deve ganhar aquilo que você mereceu. Ele está acostumado a ver de forma parasitária. Você tem uma classe, uma elite dominante que também vive de parasitismo. Certo. Porque se examinar quem é rico no Brasil, vai aqui no Santa Rosa, aqui, no Florais. Quem que está lá? Elite do funcionalismo público. Não é capitalista que está lá. Então, quem extrai riqueza? Ele extrai riqueza, você, cidadão, pegou o seu dinheiro, você trabalhou, ao invés de você melhorar de vida, você paga imposto. Aí isso vai pagar salário para certos grupos de servidores públicos que vão lá morar, vão ficando milionários, se pagando. Essa semana saiu que a AGU recebeu, 1,3 bilhão de atrasados e ninguém sabe o quê. Eles estão sempre inventando novas vantagens e benefícios que vão extraindo recursos da sociedade. O que torna a sociedade rica é a capacidade, toda a sociedade tem gente extrativa, né, que é improdutiva e que só consome recursos. Toda a sociedade. Mas quando você tem uma sociedade que é dominada por gente extrativa, que ela é só uma sociedade extrativa, ela empobrece as pessoas, que é o que está acontecendo, que é o Brasil. Essa é a imagem do Brasil, está empobrecendo o Brasil. E uma sociedade em que você tem a parte extrativista, o pessoal que só extrai e não gera riqueza, é pequenininho, é contido, aí a sociedade prospera, porque as pessoas ganham pelos seus próprios méritos. Eu vou fazer um comentário aqui polêmico agora. A desigualdade, ela não é um problema. Sim. A desigualdade não é um problema. Esse que é o ponto. A gente criou no Brasil um inimigo que, sinceramente, para mim não é um problema. Existe uma diferença, por exemplo, entre o meu salário e o salário do Neymar. É gigante, né? Mas não necessariamente eu passo necessidade por conta disso. Esse que é o ponto. Então, assim, se a gente estiver aqui brigando, né, e discutindo contra a desigualdade, eu acho que a gente erra o alvo principal. A gente tinha que brigar contra a pobreza. Aí, beleza, eu acho que é uma pauta interessante, é uma discussão interessante, a gente vai falar sobre produtividade, sobre outros assuntos. Mas a partir do momento que você parte do princípio que o problema da sociedade é a desigualdade, você está mirando no inimigo errado. Então, assim, eu acho que a gente já sai de largada brigando contra um inimigo invisível, um inimigo que não existe, imaginário, né? Então, assim, ó, a desigualdade, ela não consegue ser um problema, né, em uma sociedade rica. Não, mas eu sou muito pobre, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos, eu tenho uma renda de $15 mil por ano, né? E, né, vamos supor, o Jefferson Bezos lá, o Jeff Bezos, ele tem uma renda muito maior do que a minha. O cara que vive com $15 mil nos Estados Unidos é um problema para ele, de fato? Eu acredito que talvez ele não vai ter acesso a tantas coisas assim, tão interessantes que o capitalismo fornece pra gente, né? Um carro bacana, né? Uma Ferrari, né? Um apartamento, sei lá, em Miami Beach, né? Uma mansão e tudo mais. Beleza, você não vai ter acesso a isso. Mas de todo fato, você está tendo acesso a coisas, né? Que são básicas. Você tem acesso à alimentação. Mas lá a saúde... Eu não estou aqui elogiando os Estados Unidos, estou dando um exemplo, né? Usando um exemplo qualquer. Mas o ponto que eu vejo é o seguinte. A partir do momento que você mira a desigualdade, você deixa de tratar o problema real, que é a pobreza. A pobreza é um problema de fato. Né? O Olavo de Carvalho foi muito perseguido pela esquerda por conta disso. Ele era um cara da direita que estava muito disposto a discutir a questão da pobreza. Esse é o problema. Então, assim, como é que eu faço para as pessoas que são pobres serem mais ricas? Esse que é o ponto. Não, como é que eu faço para que a pessoa não seja tão mais rica do que a pessoa mais pobre? Você entendeu aí? Então você mira num alvo errado, cara. Você está brigando contra um inimigo imaginário, uma coisa que você não vai conseguir
A partir do momento que você empobrece, por exemplo, a sociedade como um todo, você tem uma desigualdade reduzida. Então, o cara mais rico, ele deixa de ser tão mais rico e você tem pessoas mais pobres na sociedade. Então, assim, a desigualdade ela diminui, porque o cara que estava lá no chão, ele continua no chão, ele não vai afundar mais do que isso. E o cara que era mais rico, e a sociedade, por exemplo, a nossa classe média, quando ela empobrece, ela vai se igualar a essas pessoas que estão ali na parte mais baixa, o cara mais rico vai se igualar à classe média, e a gente tem uma redução da desigualdade. A gente ganhou, de fato, como sociedade? Eu acredito que não. Então, esse é que é o ponto. A gente está brigando contra um inimigo, né, que não é um problema de fato. O problema nosso é a pobreza e não a desigualdade. E uma pergunta, assim, de um tema muito polêmico que surgiu nesses últimos dias aqui no Brasil, que é o fim da escala 6x1. Certo. Que o governo Lula vem se manifestando na redução dessa escala, modificação. Uhum. A primeira pergunta é, trazendo o fim da escala 6x1, no que prejudica no Brasil? E também eu tô com uma fala aqui do ministro Guilherme Boulos, Certo. que eu acho que vai ajudar muito para tentar responder essa pergunta, que ele fala bem assim, fala-se muito que não podemos reduzir a jornada porque a nossa produtividade é menor. Mas, como ela vai aumentar se o trabalhador e a trabalhadora não têm tempo para estudar, descansar e melhorar suas condições de trabalho? Certo. Eu queria que vocês explicassem melhor para quem está assistindo o que o fim da escala 6x1 iria afetar na produtividade do brasileiro. Tá. Acho que um ponto interessante que é o seguinte, ó, para começar, né? Vamos lá, volta. Por que o governo tem que definir qual que é a escala do trabalhador? O governo, ele só gera emprego porque existe um trabalhador e um empresário que tá lá na ponta acertando no negócio, tendo lucro e aí sim pagando imposto e tudo mais. O governo só existe por conta disso. Por que o governo define, né, as condições de contratação, né, de trabalho, a jornada de trabalho e tudo mais, tá? Então, assim, eu acho que a gente já começa errado por aí, né? Porque, assim, são pessoas que são... Não todas, né? Eu não tô falando que todas as pessoas que estão no governo são improdutivas, não é esse o ponto. Mas o governo em si, ele não consegue ser produtivo a ponto de tomar esse tipo de decisão pelo empresário, pelo trabalhador, entendeu? Então, assim, ó, eu sou contra a redução da escala, por exemplo, de trabalho? Não sei. Por mim, o cara poderia trabalhar um dia da semana se ele quiser, entendeu? Mas ele tem que ser remunerado pela produtividade dele, entendeu? Independente de qualquer coisa. Esse que é o ponto. Então... Caso, você que você não, eu vou dizer o que eu acho. Olha, veja, o que acontece? Quando o governo estabelece uma medida como essa, o que acontece no cara que é o microempresário? Tem um monte de empresa, é claro que tem um monte de empresas que trabalhar nessa escala que está sendo proposta pelo ministro invasor de terras, que é ok. Para muita empresa, ok. Ele invade terra mesmo, não tem problema nenhum, e tem muita empresa que tem margem para fazer isso. Exato. Agora, eu não sei nem porque a gente ouve um cara que é invasor de terra, mas ok. Agora, veja, tem um monte de... Será que todas as empresas podem isso? Então, o que vai acontecer? Tem um monte de empresa que não tem essa capacidade. Isso. O que vai acontecer com as empresas? Demitir. Vão demitir ou vão fechar. Exatamente. Então, o que você produziu no mercado de efeito? Qual a consequência não intencional dessa medida regulatória? Eu fechei um monte de micro e pequeno empresário. Eu desempreguei um monte de mão de obra. Então, eu empobreci o país. E perceba, ó, qual o problema regulatório? É porque o Estado, no mercado, quando duas pessoas transacionam, olha, eu vou te contratar. Quantas horas você quer trabalhar? Eu quero trabalhar 1 hora. Então, tchau. Pode ir embora. É isso. Se nós chegarmos a um acordo, significa o seguinte: esse acordo significa que ele ganhou e eu ganhei. Não existe acordo no mercado em que não existe, em que ele não satisfaz as duas partes. Porque é o seguinte: se ele não satisfaz a ele, se aquela renda não é suficiente para ele, eles não. Vai procurar outra. Exato. Ah, eu quero trabalhar aqui, mas eu não quero. Desculpa. É o seguinte, ó. Cresça e se comporte como adulto. É assim, ó. Se você é um homem adulto e decidiu e aceitou o emprego, é porque você entende que o seu trabalho está bem remunerado por aquilo. E eu só me dispus a pagar aquilo ali, porque aquilo, eu espero que o trabalho, que ele me empregue, seja melhor. Agora, só que como o mercado, o Estado faz, não é assim. Ele foi lá e falou, olha, agora só pode trabalhar isso aqui. Aí tem um monte de cara que não tem condição. E toda medida regulatória é assim. O que ela faz? Ele fecha um monte de coisa e destrói parcela do mercado. Ele empobrece a população. Então, a regra, a grande maioria das regulações, não vou dizer que são todas, mas a grande maioria das regulações,
elas são danosas ao mercado, danosas a quem? Em geral, aquele que é o pequeno e médio. Exato. Então, você olha para o Brasil. O Brasil é um país em que... Por que as pessoas estão na informalidade? Sabe por quê? Porque as regulações estatais, elas quebram o micro e pequeno empreendedor. Sim. Elas quebram, ó. O micro e pequeno empreendedor... O grande empresário, ele está nadando de braçada. Ele adora. O Brasil... Ele gosta da O regulamentação. grande empresário adora o Brasil. É isso. Adora. Nada de braçada. Por quê? Porque ele não tem que competir com ninguém. Uhum. Porque o Estado ele cria regras que são... O objetivo das regras é quebrar o micro e pequeno É empreendedor. isso aí. É o pequeno que se lasca. Ele não tem possibilidade. O cara que é pequeno, ele não tem possibilidade de crescer no mercado. Então, quem é o cara que tem que crescer? É o pequeno e médio. Um país decente, uma república decente, é um país que privilegia a classe média. Permite que a classe média ela cresça e enriqueça. E exatamente esse tipo de medida do ilustre ministro invasor de terras, que é o contrário do que se deseja num país decente. Que é aquilo que vai prejudicar o país, prejudicar os micro e pequenos empreendedores, ao invés de beneficiar aqueles que precisam de verdade. Mas o argumento é sempre demagógico. O cara, ele não tem tempo para estudar. Honestamente, o cara que trabalha 40 horas tem perfeitamente tempo para estudar. É só ter vergonha na cara e estudar. Agora, o problema é que as pessoas não querem estudar e não estudam. E o problema não é estudo, não. Porque a gente não precisa ter curso de pós-graduação em Harvard para ganhar bem. A gente não precisa que a população seja formada em Harvard e tenha pós-graduação e pós-doutorado. A gente precisa que as pessoas sejam capazes do serviço corretamente com produtividade. Aí as pessoas ganham dinheiro e melhoram de vida. Exatamente isso. Eu falo assim, ó. Essa é uma discussão que ela parece que ela é uma discussão que ela uma defesa do patrão, né? Que, o governo não tem. Deixa eu falar um negócio pra você, cara. O McDonald's adora a CLT. O McDonald's adora a CLT. O ponto é assim, as grandes corporações, elas adoram as CLTs. Por quê? Porque eles têm condição de cumprir com todas as regras que você que a lei exige. O pequeno, não, cara. Então, assim, vamos por você, Gabriel... É um cara que, eu vou abrir uma lanchonete, eu vou pegar um carrinho aqui, vou vender hambúrguer na rua. Começou a aumentar minha produtividade aqui, eu tô vendendo demais, eu preciso contratar uma pessoa. E aí, cara? Você vai contratar uma pessoa 5 vezes por semana, que vai trabalhar, sei lá, 3, 4 horas para você. Aí você já não pode, você tem que contratar via CLT, você tem que ter pelo menos 40 horas semanais e tudo mais. Você vai ter que pagar por um valor, né, na mão de obra dessa pessoa, que muitas vezes já não encaixa no teu plano. Então assim, eu preciso de ajuda, mas talvez eu não precise de tanto. Você vai deixar de contratar. A partir do momento que você chega num ponto que você tem condição, como empresário, de contratar um CLT, aí você vai contratar, ou seja, você não contratou antes, sob outras condições, mas você deixou de contratar antes uma pessoa, né? Porque existe uma CLT que está atrapalhando a tua tomada de decisão nesse sentido. E o ponto é o seguinte, o inverso também é o contrário. Eu sou um empresário que tem 2 funcionários na minha empresa. Né, os 2 são atendidos são contratados via CLT. A partir do momento que o governo implementa, por exemplo, uma regra de 6x1, né, então assim, eu vou precisar contratar mais gente na minha empresa, né, para ter a mesma mão de obra. Então a minha despesa ela vai aumentar com mão de obra. O cara refaz a conta e fala assim, cara, eu não dou conta, financeiramente para mim é inviável. O que eu vou fazer? Eu demito pelo menos um funcionário, entendeu? Vou manter um dentro da empresa, porque o governo, através de uma legislação, através de uma tomada de decisão, de uma canetada, ele encareceu a mão de obra. E é esse que é o ponto. Se você encarece a mão de obra e a tua necessidade na empresa não faz sentido, o que você faz? Manda o funcionário embora e assim funciona. Então, assim, a nossa legislação trabalhista, ela não atrapalha o grande empresário, o cara rico, né, que a esquerda gosta de bater, né, fala, não, isso aí é bom pro grande empresário, né, o grande empresário que lucra, né, com essas relações sem regulamentação do governo, não sei o quê. Cara, o grande empresário adora. Esse que é o ponto. O grande empresário adora a nossa CLT, ele adora a nossa regulamentação. Quem não gosta da regulamentação é, de fato, o cara informal, o cara que está começando. O pequeno, que é prejudicado e muitas vezes não sabe. Eu lembro quando eu formei na faculdade, né? O pessoal falava assim, mas o piso do agrônomo, e tal, a gente tem que defender o piso do agrônomo e tal. Eu falei, cara, mas no meu primeiro emprego eu ganhava R$ 1.700 como agrônomo. Eu formei, Carlos, em 2019, início de 2019, no meu primeiro emprego eu ganhava R$ 1.700. Pra mim tava ótimo. Porque na minha melhor perspectiva, eu ia ter um emprego. Então eu falava assim, se eu tenho um emprego, eu já tô muito melhor do que a maioria das pessoas ali. Pelo menos, assim, que quando a gente pensava na faculdade ali, as pessoas não saíam da faculdade pro mercado. Quem saía pra estar empregado era pra um concurso público. E eu falava assim, cara, R$ 1.700 pra mim tá excelente. Eu queria ir pro mercado. Eu falava assim, eu não quero ser funcionário público. Meu pai falava assim pra mim, não, faz um concurso aqui e tal. Na época ele não entendia muito meu projeto ainda, né? Meu pai é um cara
e muito parecido com a gente no posicionamento político. Mas assim, ele falava assim, mas te dá mais segurança. Eu falava, eu não quero segurança, né? Eu quero ser forte, eu quero ser um bom profissional. Né? Então, assim, esse aqui era o meu foco. Então, quando eu saí, eu ganhava R$ 1.700 por mês. Fiquei 4 meses, apareceu a proposta para eu ganhar o piso, né? Mas o ponto é, o mercado enxergou o valor na minha mão de obra. Ele falou assim, esse cara faz sentido, vamos trazer ele pro nosso negócio aqui. Por mim, eu não precisava ter pulado de 1.700 para 9.000 e pouco naquela época, né, que era o piso do agrônomo e tudo, não sei quanto que tá hoje, mas é um tipo de discussão que eu acho assim que não faz sentido nenhum na sociedade. Porque a partir do momento que, quando eu saí da faculdade, eu não tenho dúvida que eu não consegui entregar produtividade suficiente para ter retorno naqueles R$ 9.000. Eu não tenho dúvida disso. Então eu fui lá, aprendi, apanhei, cara, sofri, putz. É isso, é um processo de adaptação. Não adianta você achar que vai sair da faculdade pronto para atender a necessidade do mercado. Não é assim que funciona. Você passa pelo estágio, você passa por um primeiro emprego, você apanha. Nisso você vai sendo moldado como um profissional. Né? Então, assim, essa é a discussão, porque assim, se a gente não tem que ter piso por categoria, por que a gente tem piso por profissional? Por que existe CLT? Duas observações. Uma é uma consequência não intencional, outra consequência, se olhar a consequência disso no mercado. Você está reduzindo a demanda por empregados e está aumentando a oferta de empregados. É isso aí. Então, o que acontece? É o empobrecimento geral daquelas classes mais pobres. Outra observação sobre o que você falou. Olha, o mercado tem uma característica que é o seguinte: sem custo de transação, os bens, os produtos e os serviços vão parar na mão daquele que remunera mais. É isso aí. O mercado, ele enxerga o valor que as pessoas têm no trabalho que as pessoas têm. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, a pessoa vai progredindo, aquele que trabalha, que gera valor, ele vai migrando de empresas até o empregador que paga mais por aquilo. Aquele que acha, o seu trabalho vale mais, então você vai parar na mão daquele cara. Então, o resultado é que ele beneficia aqueles que são produtivos, aqueles que são capazes de gerar valor. E aqueles que não têm capacidade de produção ficam lá estagnados no mercado. Isso aí. E o que eu falo assim, quando eu saí da faculdade, né, todo aquele cenário de dificuldade, né, assim, não sabia se ia ter um emprego ou não, né, aí eu arrumei um cara que estava disposto a me pagar os R$ 1.700 por mês, né, e eu falei assim, cara, que excelente, né, eu falei assim, vou ter um carrinho agora, prestar assistência e tal, eu falei, top. É 1.700, eu falei assim, é carteira assinada? O cara falou assim, não, você vai ter que abrir um CNPJ e tal, né, porque eu não consigo te contratar como agrônomo e tal. Eu falei, mas por que não, mas... Ele falou, não, porque daí pra eu te contratar como agrônomo, eu tenho que te pagar o piso. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, pra mim não precisa. Eu falei assim, tô de acordo, tô em total acordo, né, que você vai me contratar pra prestar o serviço pra você por R$ 1.700. O cara falou assim, mas a legislação não permite. Então, eu tenho que te contratar como agrônomo só pagando o piso. Se eu não te contratar, você tem que ser um prestador de serviço para mim. Então, você vai ter que abrir um CNPJ e fazer. Ou seja, eu tive que gastar... Hoje em dia é mais simples você abrir CNPJ, mas naquela época, né, não tinha ainda aquela questão da... houve uma mudança, né? O MEI, né? O MEI e tudo mais. Então, houve toda uma mudança na legislação que facilitou hoje você ter uma empresa e tudo mais. Mas naquela época, eu gastei algo em torno de R$ 1.200 para abrir a empresa. Demorou 30 dias para o meu CNPJ ficar pronto. Né? Então, assim, o custo que isso me gerou, e eu tinha que pagar R$ 200 para contador por mês, porque eu tinha que ter um CNPJ. Então, esse que é o ponto. Então, assim, a legislação que era para me proteger e me defender, ela serve para me atrapalhar. Ela me prejudicou, fez exatamente o que aconteceu. Então, assim, não tive a carteira assinada e eu falava assim, como que eu vou comprovar daqui para frente que eu trabalhei como agrônomo, que eu tenho experiência? E aí eu entendi que o mercado, entendendo esse problema da legislação, o mercado ele cria mecanismos. Qual que é o mecanismo? Eu conheço o cara, informal, isso é informal, né? Eu conheço o cara, sei que ele tem experiência, sei que ele consegue atender a demanda, então vamos contratar ele. Mas eu não tinha como provar que eu tinha experiência como agrônomo no mercado, entendeu? Então, assim, a legislação, em vez dela me ajudar, ela me atrapalhou no começo. Então, é esse que é o ponto. A legislação, que tinha que ter o papel de proteger e de ajudar os mais fracos, né, ela atrapalha na maioria das vezes. Eu acho que a legislação não deveria ser isso não, tá? O papel do Estado é o seguinte, é da educação, formação básica para aquelas pessoas que elas são incapazes ainda. Então, o que acontece? Nosso sistema educacional é um desastre, né? Então, a gente deveria preparar as pessoas para a vida, para o mercado. O que você quer no ensino fundamental? Você termina o ensino médio, o que você sabe fazer? Prestar concurso, prestar vestibular. O nosso ensino médio é formado para isso, mas a gente deveria, o cara terminou o ensino médio, ele se torna adulto, então, peraí, ele deveria estar preparado para o mercado, para enfrentar o mercado, deveria ter alguma coisa que ele sabe fazer.
que ele possa trabalhar e entrar numa carreira e começar a ganhar dinheiro e tocar a sua vida. Mas o que acontece? Esse é que é o papel do Estado. Assim, a proteger os mais fracos no mercado profissional, é o seguinte, ó, você tem que dar educação para as pessoas e o cara vai se virar, ele vai correr atrás. Não tem esse negócio, porque o tadinho, eu não sei isso aqui. Bota a bunda na cadeira e vai estudar. Descobre como é que faz, vai trabalhar. Assim, não estamos falando de... o Estado realmente tem que proteger os incapazes, tanto as crianças, os jovens que são incapazes ainda para entrar no mercado de trabalho, as pessoas doentes, etc. Mas isso aí é outra coisa. No mercado de trabalho, meu amigo, é dar capacitação adequada. É isso aí. Dar capacitação adequada para que as pessoas enfrentem a vida e vão enfrentar a vida. Agora, imaginar que o Estado vai resolver o problema de alguém, olha, desculpa, não vai. O Estado, ele é um extrator de renda. Ele tira a renda das pessoas e transfere para grupos privilegiados. Isso é o Estado. É isso aí. Ele só resolve o problema de juiz e desembargador, e de primeira-dama. No mais, ele não resolve o problema de ninguém, não. As pessoas têm que compreender que você é o dono do seu destino. Ó, a melhor forma de enxergar a vida, compreenda, você é o dono do seu destino. Trate de correr atrás. Vai dar trabalho. Tadinho de mim. Sei lá, por que razão? Não é nada disso. Ó, ninguém tá nem aí para você. E o Estado não tá, não. Você, para o Estado, é só massa de manobra. É o que o ministro aí, invasor de terras, deseja. Ele deseja um monte de massa de manobra, ampliar a massa de manobra para ele consiga mais voto de gente dependente, para ele ter controle do governo. Mas ele não vai resolver o problema de nenhum dessas pessoas. Não vai, não. Só daqueles amigos. Porque o Estado é isso. Ele está lá para defender as categorias que são de amigos e beneficiar aqueles grupos de interesses que estão ali, que conseguem acesso ao Estado. Agora, o cidadão comum está lascado. Então, trate de acordar, resolva o seu problema, trate de se capacitar, escolha a profissão e siga adiante. Essa é a contribuição que você pode dar. Não, sim. E assim, essas regulações, como a gente estava falando, quando a gente volta e faz em retrospecto, a gente pega a PEC das domésticas, que no intuito era para beneficiar as domésticas, e quando a gente vê eu tava até lendo uma matéria aqui, 10 anos que se passaram desde a aprovação, que só fez aumentar a informalidade. Ou até o piso das enfermeiras que foi sancionado pelo governo do Bolsonaro. O que aconteceu? Causou demissão em massa, porque a maioria dos hospitais ou asilos que precisavam de enfermeiros para estar ali cuidando dos idosos, dos doentes, não conseguiam arcar com esses custos. E aí aconteceu demissão em massa e os que ficaram tiveram que trabalhar muito mais. Ou seja, então além dessa regulação atrapalhar, também é uma medida muito eleitoreira, igual essa aqui, movida à eleição, que às vezes os enfermeiros vão lá, comemoram, a classe que vai ser beneficiada comemora, mas no final acaba sendo demitida e as que ficam acabam ficando sobrecarregadas por ter mais serviço e menos força de trabalho. Só mais uma colocação do ministro, acredito que ele é o que não gosta de trabalhar, né? Ele quer diminuir a escala, ter menos produtividade, mas ele mesmo parece que não gosta de trabalhar. E aproveitando, eu queria fazer assim 2 perguntas, que eu acho que em uma resposta responde as 2. Qual que é o papel do governo, do Estado, para ajudar no aumento da produtividade? E se caso aumentar investimento mais na educação, investir mais na educação, infraestrutura, vai ajudar no aumento da produtividade dentro do país ou do estado de Mato Grosso? O governo ajuda na produtividade de muitos se parar de atrapalhar. Se a gente trocar o ministro mencionado, já é uma grande contribuição. Eu acho que tem pelo menos uns 10 ministros, se a gente trocar, ele contribui. Se fechar aí uma meia dúzia de ministério, ele dá uma grande contribuição. Fechar uma meia dúzia de ministérios, reduzir salários lá de juiz, desembargador, de ministro da STF, etc., já dá uma grande contribuição. Veja assim, o Estado não tem contribuição a dar para o aumento de produtividade, a não ser educando na parte de educação das pessoas, dos jovens que não têm acesso à educação. Porque educação também não é papel só do Estado. Educação é papel dos pais, mas é papel da iniciativa privada. Certo. Agora, é claro que a gente tem uma população pobre, de uma questão circunstancial que essa população não tem acesso à educação. Então o Estado precisa cumprir esse papel, na minha percepção. Agora, ele pode fazer um grande favor revogando, por exemplo, a CLT. Não, boa medida. Vamos revogar a CLT? Medida bacana, que vai ajudar enormemente a produtividade. Revoga a CLT. Vamos mudar a nossa legislação e colocar uma legislação decente. Porque isso aí... Como é que é a história da CLT? A CLT ela foi inspirada na Carta del Lavoro, lá do Mussolini. Mussolini, ele era fascista. É um governo corporativo. Era o fascista, né?
por definição. É isso. Fascismo é o governo das corporações. O que é isso? Em vez de você ter um partido único, você bota dentro, em que você tinha só os trabalhadores, você bota dentro do governo as corporações trabalhistas e as corporações empresariais. Então, assim, as corporações trabalhistas, elas têm acesso, e as sindicais, trabalhadores, elas estão ali no governo brigando. Mas quem que representa as grandes corporações trabalhistas? Aquelas dos amigos do governo. Então, na realidade, o governo brasileiro se parece muito com isso, né? Porque, assim, é um monte de corporação, a corporação dos amigos do governo, que cria regras para beneficiar quem? As corporações, as grandes corporações. E as pequenas empresas, elas estão lascadas. E os sindicatos? Os sindicatos, não vou nem comentar para que eles servem, né? Basta lembrar, ver o que está acontecendo no INSS, etc. É só isso que esses caras sabem fazer. É isso. Então, o governo ajudaria muito se ele parar de atrapalhar. Se a gente fechar uns órgãos públicos, não ia ser mal, não, tá? Acho que tem bastante órgão público que podia ser fechado aí. Aliás, diga de passagem. É isso, né? Matou a pau, né? Não tem muito o que falar, mas assim... Isso é um pensamento, né, que a gente chama de libertário, né? Então, assim, a ideia de que se o governo não tentar ajudar, provavelmente ele não vai atrapalhar. Então, assim, a verdade é que, assim, na média, quando o governo ele tenta entrar para tentar resolver problemas da sociedade, ele gera um outro problema por trás que muitas vezes é muito maior. Na maioria das vezes, é muito maior do que o problema inicial que você tinha, né? Então, a gente estava falando sobre essa questão da produtividade, né? Tem um site que ele faz a relação, né, da produtividade com a renda, né, dos trabalhadores, né? E quando você, na teoria, quando você aumenta a produtividade, automaticamente você tem que acompanhar a renda junto ali, né? A renda ela vai subir em proporção com a produtividade. Tem um site que ele faz esse monitoramento, né, de como que a produtividade e a rentabilidade devem andar lado a lado. E quando o governo decidiu, por exemplo, de que ele teria que dar segurança para instituições financeiras nos Estados Unidos, quando ele criou o Federal Reserve, né, e tudo mais, né, para tentar tirar aquele risco, né, de que bancos quebrassem, por exemplo, de que as pessoas saíssem prejudicadas, o governo falou assim, eu vou dar mais segurança para as pessoas investirem em bancos, né, nos Estados Unidos. Então, assim, beleza, você cria um fundo, né, que você vai dar segurança para o cara que está depositando dinheiro no banco lá, ele não tenha prejuízo caso o banco quebre. Qual que é o problema que foi gerado com isso, né? Eles entregaram na mão de um grupo monopolista, né, de empresas a tomada de decisão, por exemplo, de impressão de dinheiro nos Estados Unidos acabou culminando em algum momento no fim do laço do ouro. Então, assim, ele criou o Fed, né, com a intenção de dar mais segurança e ajudar as pessoas. Mas ele criou um problema, né, no final, que a rentabilidade, né, a renda das pessoas, ela destoou totalmente da evolução da produtividade. Então, assim, hoje, a nossa produtividade, ela vai basicamente para pagar ou as corporações, né, mas isso eu tô falando, pessoal, não é de corporações que são os empresários. Não, mas corporações que têm acesso a crédito primeiro do que todo mundo, por exemplo, porque essas corporações, o governo imprime dinheiro, de forma que dinheiro, né, a gente fala assim, imprimir dinheiro é no sentido de aumento da base monetária. Os caras têm acesso a crédito antes de todo mundo. Então, o governo emite o título de dívida para a empresa tem acesso ao crédito primeiro. Dessa forma, no futuro, isso vai refletir em desvalorização da moeda. Então, a nossa produtividade que cresce hoje, ela é basicamente para pagar essa conta, que é uma conta que a gente não põe na maioria das vezes, que é a inflação, né? Então, a inflação nossa hoje, ela é medida por IPCA. O IPCA, ele é um índice que ele baseia alguns itens da cesta básica, de serviço e tudo mais, para tentar definir qual que é a média da inflação do governo. Mas a inflação real do governo é o aumento da base monetária, né? Então, assim, a partir do momento que eu tenho mais recurso, né, que eu tenho mais, vamos supor, eu tenho um Carlos. A partir do momento que eu tenho 2 Carlos, o Carlos já não é tão escasso. Se um morrer, eu tenho o segundo. Não é isso? Se eu tenho 1000 Carlos, a mesma conta. Fica menos escasso, o Carlos deixa de ter tanto valor. Porque se eu tenho 1000 Carlos, por que esse Carlos aqui tem tanto valor? Então, assim, né? Essa é a lógica do recurso e do dinheiro. Quanto mais moeda e maior minha base monetária, menos valor esse capital, essa moeda tem. E é assim que funciona. Então, se o empresário, a corporação, ela tem acesso ao recurso primeiro, ao crédito primeiro, ela pega o crédito, aplica da forma que quer. Isso reflete na desvalorização da moeda na sequência.
Então, assim, ó, no final das contas, o governo, quando ele criou o FED, né, que ele mudou o sistema financeiro nosso, ele criou um problema depois que foi justamente isso. O estímulo que a gente gera para a sociedade do que é o ganho de produtividade. Né? Então, assim, se o cara trabalha, e ele tem a sensação de que a vida dele não tá melhorando, para que ele precisa trabalhar tanto? Se o cara ganha de bolsa R$ 1.200 por mês, por exemplo, né, eu não lembro qual que é o teto lá de benefício que a pessoa pode ter. Mas se o cara ganha R$ 1.200 por mês, por que ele vai levantar todo dia cedo, né? E vai trabalhar para um cara que vai reclamar do serviço dele, que para ele aquilo ali é muito pejorativo, né? Ele fala assim, não, ninguém pode reclamar do meu serviço. Né? Pô, não faz sentido, Carlos, você se expor, né, no mercado, se você acha que eu consigo viver com R$ 1.200, R$ 1.300 por mês, cara. Não preciso desse emprego, não. Para que você vai se expor a isso? Né? Então, assim... são mecanismos que o governo cria tentando resolver problemas que, no final das contas, ele criam problemas muito maiores, né, do que o problema que ele tinha anteriormente. Esse que é o ponto. E outra pergunta também que eu acho que vai ser bem interessante para a gente já partir para o final, né? Certo. O Brasil está preparado para aumentar a produtividade sem perder empregos? Eu queria adicionar uma pergunta com isso aí, que é, para vocês dois, na visão de vocês, você acha que um jovem vale a pena ele ficar no Brasil e tentar a vida aqui? Ou ele ir embora? A gente conversou sobre isso ontem, né, cara? Vai embora! Todo mundo, ó, vai embora. O Brasil, ele não tem futuro. O Brasil é ótimo de ver aqui. Eu gosto muito daqui. Gosto das pessoas daqui. Gosto do clima. O Brasil é legal pra caramba. Tem praias bacanas, gente muito bacana, comida gostosa, muito melhor que a comida americana. Mas veja, assim, o Brasil ele é um país que está condenado a ser um país medíocre. Tá? Nós estamos agora afundando, estamos abaixo da média. Nos últimos 30 anos, a gente fazendo assim, né? Só abaixando. A média mundial está crescendo e o Brasil está ficando cada vez mais para trás. Mas o Brasil está condenado à mediocridade. Sabe por que ele está condenado à mediocridade? Pelo conjunto de valores que a sociedade possui. A gente não muda isso no curto prazo. A gente não tem perspectiva de mudar isso. O brasileiro é um sujeito que acredita em certas coisas que, assim, que são ruins economicamente e que são ruins para a sociedade. Ó, para você... o brasileiro é meio autoritário, ele acredita, cara, você fica horrorizado com as coisas que o brasileiro acredita. Olha, não acredita no valor de trabalhar, no valor de gerar renda, não acredita que em responsabilidade individual, ele não acredita que, ó, eu não posso viver às custas de outra pessoa. Acredita muito nos seus direitos, mas sem os seus deveres. Exato, o brasileiro é coletivista. Então você fala com o brasileiro, tem um problema ali. O Estado tem que resolver. O Estado tem que resolver o quê? Resolve você. Olha, eu tenho uma vizinha, tá se mudando para perto da minha casa. Eu gosto de contar essa história, que é assim, ó, ela tá reformando a casa dela, tem uns 3 ou 4 meses. Todos os dias, ela tinha um pedacinho de praça assim de frente, a casa dela de frente é um pedacinho de praça. Ela levanta, ela plantou um monte de flor na praça. Aí todos os dias, fim da tarde, você passa, ela estica a mangueirinha dela, senhora de idade, vai lá e fica molhando as plantinhas. E rega aquilo. É só ela. O resto do bairro inteiro é o cara que joga lixo no chão. Ele não o brasileiro gosta muito de falar de bem comum, mas ele não liga a mínima. Porque ele está fazendo o impacto da vida dele nos outros. Ele não liga a mínima de viver às custas de alguém que trabalhou. Ele recebeu o dinheirinho dele lá, do bolsa, sei lá o quê, e a grande maioria falou, nossa, eu recebi a bolsa graças ao Lula. É o seguinte, ó, pelo amor de Deus, alguém trabalhou. Se ele recebeu, o Estado não cria dinheiro não, tá? Ele tirou de alguém, tomou de alguém e entregou para aquele cara que não gerou riqueza. Isso não incomoda o brasileiro. O brasileiro não se incomoda com isso. Ele não se incomoda com receber vantagens. O juiz não se incomoda de querer uma gratificação ilegal e receber lá uma fortuna lá ilegal, que não foi trabalho. Então, assim, ainda a corrupção, todo mundo, o mundo inteiro tem corrupção, mas o Brasil, ela é sistêmica. As pessoas não dizem assim, olha, a tal daquela frase assim, todo mundo faz, então eu tenho que fazer também. Essa frase você ouve. Ou então, ainda quer ver outra, ó, é assim, a gente tem que levar vantagem em tudo. Então, assim, esse conjunto de crenças no Brasil, ela produz como resultado os nossos políticos, ela produz como resultado do nosso governo, ele produz como resultado a nossa legislação. Então, você fala assim, vou mudar a legislação. Como? Essa legislação que está aí, os nossos deputados, senadores, são frutos do conjunto de crenças, dos valores que a sociedade possui. A solução disso é a mudança de valores no longo prazo. Esse negócio que vocês estão fazendo aqui é muito legal.
Isso aqui é uma briga por mudança de valores. É isso. Sim. Então, é isso que tem que fazer no longo prazo. Agora, cara, você é novo, você tem a oportunidade de ir embora? Vai embora. Se tiver oportunidade, vai viver a vida, conhecer o mundo, conhecer lugares melhores. Não é fácil morar fora do país. A gente tem dificuldade linguística, cultural. O brasileiro, ele muda para os outros países, ele quer ser brasileiro lá, com a mesma vidinha que tinha aqui. Desculpa. Você vai com essa mentalidade, melhor nem que você não vai se adaptar. Tá? Mas assim, eu não acredito. A gente briga só. Eu sou um cara teimoso. A gente tem que brigar. Brigar, etc. Mas acredita que vai melhorar? Que o Brasil vai se consertar? Não. Eu acredito que o Brasil ele pode não afundar e não virar a Venezuela, que a gente está brigando hoje. Mas assim, o país virar rico não é um negócio que eu vou ver. Talvez, se vocês ficarem aqui daqui a 100 anos, vocês vão viver muito mais do que eu. Né? Mas eu já esgotei. Falei bastante. Uma coisa que eu vou falar assim, ó. A gente tá vivenciando momentos no Brasil hoje, né? Que assim, que provam que o Brasil é um país assim que você não pode depositar todas as fichas nele. Né? Então, assim, vamos supor que eu vou ser mais otimista que você, tá, Carlos? Então, assim, ó, tem que ir embora do país? Talvez não, mas assim, ó, pense ferramentas para que você não deposite todas as suas fichas no Brasil. Esse que é o ponto. Pelo menos isso. Se você, cara, não tem coragem de sair do Brasil e tudo mais, minha família tá aqui, minha avó tá aqui e tudo mais. Cara, beleza. Eu vou dar um exemplo para vocês agora, assim, que é um extremo, né? Mas assim, ó, existem famílias, né, que estão sediadas hoje lá em Alta Floresta, lá em Rondônia, numa região específica lá, né, próximo de Porto Velho, de Guajará-Mirim e tudo mais. Só que essas famílias estão lá alocadas, estão lá posicionadas nessa região com título de terra, né, com estrutura, estão há 20 anos lá investindo nas áreas deles lá. Por conta de um erro, né, ninguém sabe apontar quem que foi o cara que errou, mas por conta de um erro na topografia, né, que fizeram, essas famílias vão ser desapropriadas, estão sendo desapropriadas, né? Então, assim, tem muita água para rolar ainda, né? Tem uma discussão hoje, né, dentro do Congresso e tudo mais, em relação a isso, né? A bancada de Rondônia está tratando esses assuntos. Mas, assim, ó, você imagina, né? Ali você tem senhoras, senhores, né, de idade já, que pegaram todo o capital deles, que eles construíram a vida inteira, com toda dificuldade, os impostos que a gente sabe que são altos, toda essa discussão que a gente teve aqui agora, né? E conseguiu comprar uma terrinha para eles, né? Para ter a família e tudo mais ali, para eles se sustentarem. E esses caras estão correndo o risco agora de perder tudo. Tudo. Por conta de um erro que não é deles. Então, assim, ó, faz pergunta, cara, faz sentido permanecer no Brasil? Cara, se você olhar para todos os fatores, tudo que acontece no nosso dia a dia, não faz. Não faz. Então, por que eu vou investir num país, por exemplo, que você não tem segurança jurídica nenhuma, né? Eu tava comentando esses dias com o pessoal aqui agora. Assim, ó, o garimpeiro e o madeireiro, por exemplo, esses caras são criminosos de verdade? Porque assim, ó, o recurso, teoricamente, é nosso. O cara vai lá na Amazônia, compra uma areazinha de terra dele lá, que lá é mais barato que aqui e tudo mais, vai lá e compra uma área de terra dele lá. Esse cara vai lá e derruba uma árvore pra fazer exploração da madeira e tudo mais, fazer uma mesa, fazer uma casa, fazer qualquer coisa, né? Esse cara é criminoso por fazer isso. O garimpeiro, né? O cara foi criado na beira do rio ali. Aquilo ali pertence a ele. Né? Aquilo ali pertence a ele. A terra muitas vezes é dele. Mas ele não tem direito de exploração do ouro. O cara não tem o direito de exploração do ouro. Aí o que o governo faz depois? Ele tira o garimpeiro da região. Ele tira o madeireiro da região e cria uma reserva ambiental. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A gente trabalhou numa região lá em Rondônia, chama Reserva do Jamari. Só para dar o contexto. Os caras, eles criaram a reserva em cima de uma região que você tinha pequenos produtores, pequenos pecuaristas, pequenos madeireiros, pequenos garimpeiros, né? Para fazer a exploração daquele recurso que estava ali, da natureza, que eles viviam ali há tanto tempo e tudo mais. As áreas pertenciam a eles, falaram assim, vou lá explorar. Né? O que o governo fez? Criou uma reserva, botou um instituto criminoso que se chama ICMBio, né? Que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, não sei se alguém conhece, mas assim, ó, o instituto que leva o nome do Chico Mendes não pode ser levado a sério. Esse é que é o ponto. Pegou o Instituto Chico Mendes e botou para presidir lá, e ele toma de conta da reserva do Jamari, ou tomava pelo menos até o tempo que eu estava trabalhando com eles lá. O que eles fazem? Tiram o cara que explora a madeira, tiram o cara que explora o minério, o pequeno, o familiar lá, o pequeno produtor, o pecuarista, tira todo mundo de dentro do negócio e leiloa para que empresas façam esse trabalho. Aí a justificativa deles é o seguinte, não, mas aqui, essas empresas que vão explorar o minério, por exemplo,
elas utilizam de métodos, né, que não degradam tanto o meio ambiente, né, eles vão ter um projeto aqui de restauração dessas áreas e tudo mais. Carlos, eu tive lá dentro para conhecer como é que era o negócio. O buraco faz igual, gigante, né? Você utiliza, você explora as áreas que margeiam os rios também igual, né? De forma, assim, ó, quando você olha no satélite em cima da reserva do Jamari, você vai ver vários pontos de exploração, né, de minério lá. São buracos enormes. Quando você olha pela imagem do satélite, você fala assim, é grande, mas você não se assusta tanto quando você tá lá. O caminhão entra naqueles buracos ali, ó, ele fica parecendo um brinquedo lá embaixo, tão grande que é aqueles trem lá. Mas foi explorado sob supervisão do Instituto do ICMBio. Entendeu? Então, teoricamente, esses caras eles estão preocupados com o meio ambiente. A verdade, moçada, é o seguinte: ninguém está preocupado com árvore e com bicho, com mico-leão, não. Os caras estão preocupados com o recurso mineral e estão preocupados com o recurso que é a madeira também, que é um baita de um recurso. Então, o ponto que eu queria dizer é o seguinte, ó. O trabalhador brasileiro, o informal principalmente, tá? Ele é tratado como um criminoso. E isso tem que mudar, cara. Isso tem que mudar. Porque trabalhador é trabalhador. Agora, bandido você relativiza, né? Uhum. O traficante, ele é vítima do usuário. O traficante é vítima do usuário, né? Mas o trabalhador informal, ele é um criminoso. É isso que a gente tem que acabar no Brasil, cara. A forma que a gente trata as pessoas, né? Porque, assim, se o cara é um trabalhador e ele é desestimulado a trabalhar, ou se a gente faz isso com outras pessoas, né? De forma que você cria a ideia de que o madeireiro e o garimpeiro, ele é um criminoso. Ele é um criminoso, esse cara. Tu já pensou, cara? Então, assim, ó, ele tá lá trabalhando, Carlos, pra sustentar a família muitas vezes, pra dar condição pra filha ir na cidade estudar e tudo mais. Mas é tratado como criminoso por um Estado que relativiza muitas vezes o traficante. Fala assim, não, talvez não. Esse cara aí, eu acho que ele pode ser até vítima, mas o garimpeiro e o madeireiro, não. Todo mundo olha pra esse cara como um criminoso. Eu converso essa questão de garimpagem, eu conheço bem a história, tá? É. Então você tinha no Brasil, segundo o Código de Minas, uma figura que era o garimpeiro, que era o extrator, o cara que fazia extração mineral, explotação mineral com ferramentas primitivas. Aí o que acontece? Isso foi mudado logo depois da Constituição, que mudou o código, extinguiu a figura do garimpeiro e criou uma figura que é do permissionário de lavra garimpeira, que é um cara que é um empresário que faz extração mineral. Só que o que acontece? Não deu oportunidade para esses caras, porque o que acontece? A permissão de lavra garimpeira é uma atividade concentrada em até 50 hectares, me parece 50 que é o número, mas aí você pode usar máquina, equipamento, com licenciamento ambiental, etc. Só que você tem aqueles caras que fazem a extração manual com bateia, ali no rio, etc. Esse é o garimpeiro de verdade. O cara com máquina e equipamento, esse não é garimpeiro. Esse deveria ser permissionário de lavra garimpeira. Esse cara precisaria entrar no mercado, precisaria esses caras estavam fazendo atividade, eles usariam, ou você cria uma reserva garimpeira, ou então você precisaria treinar esses caras a fazer atividade. Mas legalizar a exploração deles por meio de uma permissão da garimpeira. Exato. Tá, então assim, eu acho mais complexa, eu queria só dizer, eu sou mais complexa que isso aí, quer dizer, tem um complexo legislativo aí que Exato, é um E por que a legislação é assim, que o dono da terra não é dono do imóvel, do minério? Porque historicamente a gente já teve a experiência contrária. E o que aconteceu? Aí chegava uma empresa multinacional, comprava o terreno, sentava em cima. Eu vou manter a reserva para mim. Então acontece, não é tão simples a resolução do problema. Isso aqui a gente pode gastar alguns dias dialogando aqui, mas tem que pensar bem. E para nós finalizar, que já deu nosso tempo aqui no podcast, mas para finalizar com aquela minha pergunta, o Brasil está preparado para aumentar a produtividade e perder emprego? Sem perder emprego? É que você parte do princípio aí, Gabriel, de que se você aumentar a produtividade, você precisa de menos pessoas. E não necessariamente isso é verdade. Porque assim, a partir do momento que você aumenta a produtividade, você pode atender mercados que nem existem, cara. Uma coisa que eu falo assim, ó, a gente utiliza hoje coisas, né, que a gente não utilizava há 50 anos atrás. Então criou-se necessidade no mercado a gente criou demanda de coisas que a gente não tinha há 50 anos atrás. Então é justamente, a partir do momento que você aumenta a produtividade, você pode produzir um produto novo, mais eficiente, que te entrega mais, que te proporciona, inclusive, mais produtividade, e não necessariamente isso vai gerar menos emprego ou vai causar um desemprego. Porque a verdade é o seguinte, quando você melhora a produtividade, ou por exemplo, vamos dar um exemplo, o que está muito recente, né? A inteligência artificial, né? Quantos empregos a inteligência artificial vai tirar? Eu não sei, eu particularmente não sei. Mas eu tenho certeza que as pessoas que não estiverem dispostas, por exemplo, a
se aderirem a essa tecnologia e usar a inteligência artificial a favor delas, essas pessoas serão as principais afetadas. Historicamente, isso, o negócio é a lógica ludista, né? Assim, ó, século XIX lá, vamos quebrar a fábrica porque a fábrica está aumentando a produtividade e vai precisar imprimir isso. Essa lógica historicamente não faz sentido. Agora, de fato, a sua pergunta tem sentido para o futuro, porque existe um desafio que a gente tem que enfrentar, que é assim, ó, o quanto que essa automatização e a criação de robôs, etc., ela vai liberar as pessoas para trabalho. Não tem resposta para isso, porque ninguém sabe. O futuro é absolutamente incerto. Mas, assim, o Musk tem uma resposta muito boa. Nós vamos para Marte. É a oportunidade de a gente criar desafios diferentes daqueles que nós temos hoje. Agora, o futuro, assim, ele vai ser construído. Eu falei mal aqui do Brasil, que tem que fugir do Brasil, mas eu quero dizer o seguinte, a gente tem que construir o Brasil. Só que você tem que saber, assim, o custo de construir o Brasil, individual, pessoal, é muito mais alto. E aqui é a mesma coisa. Olha, o futuro pode ser negro, mas ele pode ser bom. Depende do quê? Depende de como a gente construir as oportunidades. Depende de como vocês, que são jovens, meu caminho é o cemitério. E é lá o fundo da cova. Mas o de vocês, não. Vocês é que tem que enxergar, olha, qual que é o caminho que vai ser? Se vocês acreditarem que, e veja, isso depende muito do conjunto de crenças, do mindset das pessoas. Vocês acreditam que, esse negócio aqui é o fim do mundo, o mundo vai acabar, não sei o quê. Isso vai acabar mesmo. Entrou nessa economia que, assim, a gente diz em economia que, assim, é a predição que se autorrealiza, né? Quando você acredita que é um mundo brilhante, que tem coisas bacanas para fazer, e você trabalha para descobrir essas coisas e construir essas coisas se materializam. Então, a economia tem a ver com isso, né? Então, depende de vocês, Vocês têm que olhar e acreditar. Esse é o futuro. Se vocês acreditarem, o Brasil é um país bacana, melhor, e nós vamos fazer essa mudança. E a população brasileira começar a acreditar, o Brasil vira isso. A dificuldade é fazer a população brasileira acreditar isso. Então, esse programa de vocês é muito bacana, estão de parabéns, adorei o programa, já tinha assistido o outro de vocês, e está na direção correta. É isso que muda, mudar a mentalidade das pessoas, fazer as pessoas acreditarem. É possível construir um país decente, é possível construir um futuro decente em que a automação não vai nos jogar num desemprego, em condição. Não. É uma oportunidade de a gente fazer coisas muito bacanas. O futuro, ele depende de vocês. Boa. Muito obrigado aí pela participação. Nosso grande amigo Carlos Ferraz, muito obrigado por estar aqui conosco. Agradecer também o Lucas Firmo, que veio de longe, né? Já tá tornando para Confresa. Isso. Pegar essa estrada meio difícil, né? Difícil. Mas que Deus possa guardar a sua ida, tá bom? Que possa chegar lá com saúde e alegria. Quero agradecer aqui o nosso secretário também, o Thiago Lobo, por estar aqui presente conosco. E é isso, galera. Esse aqui é mais um episódio do nosso podcast. Quero agradecer a você que está aqui nos assistindo. Já peço para você compartilhar esse podcast, tá bom? Pode comentar, compartilhar com os amigos, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Instagram, que é o novojovem.mt. E eu aguardo você para o próximo episódio. Um forte abraço. Deus abençoe.